Abrindo um pouco mais o leque sobre o desafio social brasileiro, é fato que o próximo governo terá que lidar com um crescimento baixo e inflação em alta. Isso não é uma exclusividade do nosso país. Várias partes do mundo convivem com o mesmo cenário. Mas no Brasil, a herança social que o país carrega e seus desdobramentos devem, com certeza, impactar a alocação de recursos, a produtividade e a capacidade de crescimento. Reverter a crise social brasileira é o assunto que será esmiuçado pelo programa Na Pauta do Mercado desta tarde. E ninguém melhor do que a Roberta Russo, que volta agora ao nosso estúdio para entrevistar Maite Galto, gerente de programas, incidência e campanhas da Oxfam Brasil, e Renata Bichir, pesquisadora e professora de políticas públicas na Universidade de São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberta Russo, vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou Roberta, uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo um macacão laranja. Agora vou repassar para as minhas parceiras aqui de bate-papo também fazerem essa audiodescrição, começando por você. Oi, Maite, bem-vinda. Oi, Roberta. Olá a todas, todos e todes. Eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanho claros. Estou vestindo uma blusa branca, uma jaqueta preta e calças pretas também. Oi, Renata, bem-vinda também. Olá, Roberta. Olá, Maite. Eu sou uma mulher branca, alta, grande, cabelos castanhos claros, olhos azuis. Estou usando óculos azuis e um vestido roxo. Devidamente apresentadas, vamos então começar esse painel, essa conversa sobre a herança social para o próximo governo. Não importa o presidente que assumiu o Brasil a partir de 2023, ele vai encarar uma série de dificuldades estruturais. Nós, jornalistas, a gente vem discutindo, refletindo sobre todos esses problemas que vão ser encarados, amplamente a partir do ano que vem, depois das eleições. E, Maite, começando por você, tendo o seu olhar um pouquinho dessa tempestade perfeita que a gente viveu. Não só com a pandemia, que acompanhamos nos últimos anos, mas também inflação muito grande, desemprego, além de colocar mais gente ainda em situação de vulnerabilidade, a gente já tinha números bem preocupantes, essa combinação acabou agravando ainda mais as desigualdades que a gente tem aqui no Brasil, que refletem em vários outros setores também. Como é que a gente lida com uma herança como essa que a gente formou? Que investimentos que poderiam tirar uma parte desses desfavorecidos da pobreza? Muito obrigada pela pergunta, Roberta. Eu gostaria de incluir, além da pandemia, da inflação e do desemprego, o desmonte de políticas públicas como um dos principais fatores que contribuíram para essa tempestade perfeita e para trazer a gente para o lugar onde estamos hoje. A gente vem, desde de 2016, vivendo um intenso processo de redução de investimentos sociais, um intenso processo de desmonte de estruturas de políticas públicas que fizeram com que, quando a pandemia chegou, o Estado brasileiro estivesse fragilizado para responder a uma crise dessa proporção. E como possível solução a partir do próximo governo, eu gostaria de destacar principalmente 3 coisas. Primeiro, uma prioridade para as políticas de transferência de renda. Nunca é demais dizer e lembrar de que quem tem fome tem pressa. A renda das famílias caiu muito diante de todo esse cenário e as pessoas precisam de renda para conseguir manter as condições mínimas de sobrevivência. Além disso, a retomada das políticas de combate à fome, desde a política de valorização real do salário mínimo, a recomposição do investimento do do Programa de Aquisição de Alimentos, do Plano Nacional de Alimentação Escolar, entre outros programas, que foram a base de todo o processo de redução da fome que a gente teve no país. E, por último, não é uma questão de investimento especificamente, mas de ampliação da capacidade do Estado de investir, que é a gente ter uma reforma tributária que seja justa e solidária
que faça do nosso sistema fiscal e tributário mais progressivo e não regressivo da maneira como ele é hoje. Você citou a fome, lembrando que voltamos ao mapa da fome, Sim. né? Chegamos a sair e agora estamos de volta. Com números aí muito altos e muito preocupantes também, como você falou, quem tem fome tem urgência. Pensando nisso também, Renata, você deu uma entrevista recente para o jornal O Globo, em que você citou que os desafios sociais eles não são homogêneos, eles são bem diferentes nos estados, o que é um desafio também. O Estado tem hoje instrumentos necessários para alocar recursos de forma realmente eficiente, lidar com esses vários Brasis, com esses múltiplos Brasis que a gente tem com tanta diversidade também? Excelente a sua pergunta também, Roberta. E dando continuidade ao que a Maitê colocou, o processo de construção de capacidades estatais para a produção de políticas sociais, de políticas públicas de maneira geral, é um processo lento e demorado. A gente precisa de continuidade de iniciativas políticas nos 3 níveis de governo: governo federal, estadual e municipal. A gente precisa de cooperação interfederativa e a gente precisa de agendas continuadas. E a gente precisa também de dados, né? A gente precisa de monitoramento, de avaliação e conhecer as realidades locais. O que é a situação de insegurança alimentar, de fome, no meio rural, quais são as ações como cisternas e outras para a convivência com o semiárido, como é que a gente pensa o que é a pobreza e a insegurança alimentar no meio urbano. Para isso, a gente precisa de indicadores como o censo demográfico. Então, que bom que finalmente estamos fazendo o censo, e uma série de outras bases públicas para poder fazer uma radiografia. Sem bons indicadores, não tem como gastar bem os recursos. Então, a gente precisa de financiamento, como a Maitê bem colocou, e a gente precisa de dados para fazer essa radiografia, conhecer a demografia e conhecer quais são as necessidades. E, para isso, a gente precisa de ações integradas do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Por isso que é tão importante ter um ano de eleição como esse. Sim, eu vou já repassar uma pergunta para você, que depois a Maitê pode complementar, Renata, porque a nossa história do Brasil, ela é cheia de descontinuidades. São descontinuidades de governo, de ideias, de ideais, de políticas também. E eu estou falando isso porque a gente citou essas falhas estruturais que a gente precisa, né, correr atrás o mais rápido possível. Dá para vencer esses desequilíbrios sociais sem políticas públicas sólidas, né, que sobrevivam a essas trocas de gestão que a gente está acompanhando, ainda mais se tivermos uma troca radical, né, de governo, de partidos que, inclusive, são fontes aí de radicalização por estarem em bases opostas. Qual que é o cenário das políticas de Estado no Brasil no campo social, assim, no sentido dos maiores desafios? Roberta, tem várias dimensões nessa sua pergunta. Acho que tem um primeiro ponto, que é assim, num regime democrático, a gente tem, eventualmente, alternância de governos, né? Isso é da democracia, ter ciclos políticos de alternância. E que, bom, a gente está aqui defendendo a democracia. A grande questão é como é que a gente consegue manter a continuidade de certas pautas. Esse é um ponto bem importante. E como é que a gente volta a discutir a agenda social como a agenda prioritária. Como é que a gente coloca no topo da agenda decisória, nos 3 níveis de governo, que combater fome, combater desigualdade, combater a pobreza, que são problemas históricos, deve ser prioridade dos 3 níveis de governo. E aí sim a gente consegue reunir esforços. A gente tem históricos e a gente tem capacidade estatal acumulada, a gente tem burocracias que ajudam a garantir essa continuidade. Mas não basta ter burocracia, a gente precisa ter decisões políticas, precisa ter financiamento, cofinanciamento. O Brasil já foi exemplo, a gente já saiu do mapa da fome, a gente já exportou política social, como política de transferência de renda, como o próprio PNAE, PAA, Fome Zero. Então, a gente precisa voltar a pensar essas políticas de maneira prioritária, e eu acho que uma pauta essencial é pensar a integração das ações. Mais do que pensar marcas políticas próprias, ou carros-chefes isolados, né, que têm visibilidade pública e política, como é que a gente integra ações de transferência de renda, saúde, educação, habitação. Os nossos problemas são muito estruturais, a gente precisa de circuitos de integração social para além de iniciativas isoladas. E isso precisa ser continuado, seja pelos políticos eleitos, seja pela burocracia permanente. Quer completar? Desculpa. Não, e pela sociedade civil, acho que esse é um ponto importante, né? Desde o terreno do investimento social privado, o terreno da filantropia e também o terreno das organizações da sociedade civil. Quando a gente está falando de políticas públicas num regime democrático, organizações da sociedade civil são fundamentais. A participação popular demandando visões regionalizadas, visões locais, específicas, do que significa implementar uma ação
de política pública em cada território, isso é fundamental, porque só o poder público, só os indicadores, isso nunca é suficiente. Maite, queria te repassar justamente nesse último ponto que a Renata tocou, na participação da filantropia e da sociedade civil. Qual que é o impacto? É um impacto que é fundamental, né? A gente viu, principalmente ao longo de 2020, no primeiro ano da pandemia, um esforço imenso de solidariedade e de compartilhamento de uma responsabilidade coletiva, investimentos, doações de volumes bilionários que a gente não via no cenário nacional há muito tempo e que foram fundamentais para garantir condições mínimas de existência em uma situação de emergência. Mas tem dois pontos fundamentais que a gente precisa ter em mente daquilo que de quem que é a responsabilidade por cada coisa, né? O Estado brasileiro, ele é sim o grande responsável e precisa ser o grande responsável pela garantia dos direitos básicos, porque nenhuma outra instituição ou parte da sociedade vai ter a capacidade que o Estado tem de fazer investimento, de implementar ações abrangentes e tudo mais. Por outro lado, a gente precisa olhar não só para a questão dos indicadores, como a Renata já colocou muito bem, mas para a questão das desigualdades, para que a gente consiga ter ações que sejam focalizadas. Sem a gente ter a promoção de políticas que sejam focalizadas naqueles grupos e populações que estão na situação de maior vulnerabilidade, de maior precariedade, a gente não vai vencer as desigualdades. E aí, voltando para o tema da responsabilidade compartilhada, as empresas têm responsabilidade, e não só podem, como devem olhar, por exemplo, para o seu corpo de colaboradores e construir mecanismos para construir mais equidade racial e de gênero dentro dos seus times, principalmente nos postos de liderança e de gestão. A filantropia, o investimento social privado, ele é fundamental para direcionar agendas de investimento, mas também para democratizar o acesso ao recurso do investimento social privado, favorecendo também organizações que sejam lideradas por pessoas negras ou por pessoas indígenas e a sociedade civil, que tradicionalmente já carrega diferentes ações em parceria com o Estado e em parceria entre si para diferentes grupos. A sociedade como um todo está menos engajada no combate à fome, por exemplo? Eu acredito que não. O que a gente tem hoje... Se a gente viu, ao longo de 2020 e 2021, um volume muito grande de doações, mas a gente tem um cenário de inflação, de crise econômica, que impacta a todos. Então, até a capacidade de doar ficou reduzida. Mas a gente continua tendo, sim, um grande engajamento da sociedade principalmente para a questão do combate à fome. Você concorda, Renata? Eu concordo, mas acho que a Maite tocou num outro ponto fundamental. Desde a Constituição de 88, está claríssimo qual é a responsabilidade estatal, pública, na garantia de direitos sociais. A gente não pode simplesmente depender de solidariedade, benemerência. Toda a área da assistência social, a construção da assistência social como política pública, construção da segurança alimentar como política pública é fazer a transição do assistencialismo para o terreno do direito. A gente não pode simplesmente depender da boa vontade das pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam. A gente precisa de políticas públicas continuadas e integradas. E aí eu acho que um ponto fundamental, complementando a fala da Maite, é pensar a focalização e a integração com as políticas universais. Sim. A gente precisa selecionar, conseguir chegar nos mais vulneráveis e integrá-los em políticas que são universais, como saúde, educação e a própria assistência social. Agora, Maite, olhando um pouco aqui para o lado, para outros países, uma das características das regiões com desigualdade social mais baixa é contar com um sistema tributário progressivo. O Brasil continua tendo um sistema regressivo. Como é que você vê a importância da discussão desse tema para a gente enfrentar os desequilíbrios aqui no Brasil? Essa discussão ela é fundamental, não só pelo impacto que ela tem direto na questão das desigualdades, mas porque está em discussão no Congresso Nacional uma
proposta de reforma tributária. E essa proposta de reforma tributária, ela infelizmente está olhando muito para a simplificação do sistema tributário e está olhando pouco para a questão da regressividade do sistema e de como promover um sistema mais progressivo. O que a gente precisaria hoje é de uma proposta que transferisse a carga tributária dos impostos sobre consumo para os impostos sobre renda e patrimônio. Enquanto essa carga ela é mais pesada sobre o consumo, as pessoas mais pobres pagam tanto imposto quanto as pessoas mais ricas. E a gente precisa de um sistema onde quem ganha mais pague mais e quem ganhe menos pague menos. A gente precisa abandonar a ilusão de que quem é pobre não paga imposto porque é isento do imposto de renda. Paga tanto imposto quanto qualquer pessoa, porque a carga mais pesada é sobre o consumo. Renata, como é que você vê essa discussão? Nossa, eu concordo completamente com a Maitê. A gente precisa enfrentar a regressividade do sistema tributário, todos os impostos centrados em consumo. É impressionante a quantidade de impostos que um beneficiário do Bolsa Família, do antigo Bolsa Família e do atual Auxílio Brasil paga. É uma falácia. A grande questão é separar quais são as políticas que precisam de mais recursos e discutir a qualidade do gasto também. Acho que esse é um ponto importante. Como a Maitê colocou antes, a gente tem um processo de desfinanciamento de uma série de políticas. Por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social. Como é que a gente vai combater pobreza, desigualdade, melhorar a transferência de renda com a queda no financiamento dessas políticas? Como é que a gente discute responsabilidade fiscal, a dimensão macroeconômica e discute que a gente precisa financiar as nossas políticas sociais? A gente tem dívidas históricas inaceitáveis. Sim. A população em situação de rua explodiu novamente nas metrópoles. E um ponto que eu acho que é super importante ressaltar é: ontem a gente lançou uma pesquisa que a gente faz em parceria com o Datafolha, e onde há 4 edições a gente pergunta para a sociedade brasileira o que elas pensam sobre aumento de impostos, sobre mais impostos para as pessoas mais ricas, e mais uma vez se confirmou um apoio massivo, não só em relação ao apoio para aumento de impostos, para financiamento de políticas sociais, como 85% da população brasileira é a favor de aumentar o imposto para as pessoas mais ricas, a fim de financiar essas políticas sociais que vão ajudar a gente a fazer a retomada econômica, a fazer a retomada de desenvolvimento social. Então, essa é uma questão que a gente já não tem mais justificativa para não enfrentar no país. E a gente vai acompanhar como é que vai desenrolar esse debate por aqui nos próximos anos. Agora, falando um pouco de educação, nos últimos dias a gente teve a divulgação também de números que mostraram como a pandemia piorou a situação da educação básica aqui no país. E a escola pública, a gente sabe, ela é o centro de gravidade de uma comunidade, oferecendo não só apenas o ensino, as aulas, mas também proteção, segurança alimentar, A gente está falando aí de um país com muita gente que não tem todas as refeições na mesa. E um espaço para convívio social também. Só que aqui no Brasil a gente sabe que muitas instituições estão sem condições para cumprir o básico. Investir mais nas escolas, para fazer com que elas sejam capazes de exercer essa função mais ampliada mesmo, de ensino e de suporte social, também é um caminho que a gente precisa tomar? Definitivamente, investimento em educação ele é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de qualquer país. E a gente já tem há muitos anos o desafio que é de promover a qualidade da educação no nosso sistema público, que é um sistema público que atende 50 milhões de estudantes. É um sistema público gigantesco. E a gente tem a necessidade de ampliar esse investimento para diferentes coisas, para garantir acesso e permanência, para garantir infraestrutura, para garantir um investimento por aluno que seja de fato adequado, a valorização dos profissionais da educação. Mas um ponto que eu queria chamar é em relação a essa questão da escola ser o centro da comunidade. E geralmente a escola é esse centro da comunidade, porque muitas vezes é o único equipamento público que está próximo da comunidade. E aí a escola acaba sendo obrigada a abarcar uma série de demandas que não são da educação. Então é importante a gente ter em mente que a escola tem que fazer parte de uma rede e não ser ela a rede em si.
Quer completar rapidinho? Claro, eu acho que tem uma questão importante, que é o próprio Fundeb, o novo Fundeb. A gente finalmente está fazendo a discussão da equidade dentro do Fundeb. Como é que a gente discute o piso salarial, como é que a gente discute esse financiamento da educação, esse é um ponto fundamental. E como é que a gente pensa, qual é a cara do Estado, quais são as políticas que chegam nos territórios. A Maitê lembrou bem da escola, o posto de saúde também cumpre essa função, o CRAS. Mas como é que a gente torna esses territórios menos rarefeitos da presença do Estado, da presença das políticas públicas e integra essas ações. Porque hoje a gente está falando de equipamentos altamente sobrecarregados, com profissionais altamente sobrecarregados e, por vezes, desvalorizados. Acho que esse é um ponto importante, a gente está nessa discussão sobre o Fundeb agora, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e isso é fundamental. Maitê, Renata, muito obrigada por essa conversa. Adorei trocar com vocês por aqui. Até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Esse foi o painel A Herança Social para o Próximo Governo. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.